não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que o problema da relação entre sinceridade e verdade jamais se colocaria para você. Note bem, no instante que você confessa o que fez, você não só restaura o fio do passado e a sua relação com o presente, mas você restaura a sua relação real com aquela pessoa real que está na sua frente. Ora, isso significa que esta pessoa real é também uma peça do seu próprio aparato mental. Ela tem uma função. Está compreendendo? Então, se você fizer a abstração dessa pessoa, bom, todo o problema se dilui e não houve a experiência de confessar a verdade. Isso quer dizer que desde os primeiros passos da consciência humana, na descoberta da verdade, ele sabe que a verdade tem alguma relação com o olhar humano. E tem alguma coisa a ver com a limpidez das relações humanas. Quer dizer, eu digo a verdade para alguém, e esse alguém me reconhece. Veja a que distância nós estamos do eu isolado de Hegel. O eu isolado, ele se coloca como se ele fosse o próprio Deus. Ele se coloca fora e acima do universo. E procura captar as estruturas do universo inteiro. E até transcendê-las. Transcendê-las em direção, vamos dizer, às estruturas máximas da possibilidade. Em seguida, ele pode até julgar o mundo real com base no que ele descobriu da possibilidade universal. O que Sócrates, Platão e Aristóteles faziam exatamente o contrário. Eles procuravam reinserir o sujeito na sua história real. E quando interrogava o escravo, o escravo dizia as coisas e olhava para ele. Como que perguntando, não é isso? E Sócrates dizia, é exatamente isso. Então você tem o duplo testemunho. Ou seja, a primeira experiência, o primeiro conhecimento sério que você tem da verdade, primeira vez que a palavra verdade significa alguma coisa realmente para você, ela aparece para você ligada à sinceridade, à responsabilidade, tá certo? E à presença do outro, do seu semelhante. É a confissão mútua. Está compreendendo? Este reconhecimento entre os dois personagens, no instante em que as palavras que você está dizendo agora restauram perante a sua mãe a sequência real dos acontecimentos, você vê que inúmeras linhas de conexão aparecem todas articuladas ali. Conexão de passado e presente, conexão de sujeito e objeto, conexão de agente e paciente da ação, conexão de causa e efeito. Tudo isto forma um tecido de uma densidade formidável.
E esta densidade que lhe permite dizer que você está na presença do real porque você está presente ao real. Está entendendo? Isso aí ninguém precisou ensinar os gregos, eles nasceram sabendo isso aí. Sócrates, quando interrogava as pessoas, ele as interrogava baseado na sua experiência. Você sabe algo a respeito de tal ou qual coisa, então me diga o que você sabe. E o que ele fazia? Ele notava que aquilo que a pessoa dizia não conferia exatamente com a experiência que esse sujeito tinha. Como se ele dissesse, olha, não foi bem isso que você viu. Você está dizendo isso agora. Ou seja, você não está reproduzindo a experiência real que você teve. Você está criando, você está construindo uma outra verdade hipotética agora, neste momento, para mostrar para mim. Está compreendendo? Por exemplo, quando ele pergunta o que é justiça, o sujeito diz, na justiça é você favorecer os amigos e sacanear os inimigos. Então seria o caso de dizer, você sempre fez isso, foi isso que você sempre fez, e quando fazem isso com você, você acha que é justo? É claro que não. Por exemplo, se eu tenho certos méritos para obter um cargo, mas o chefão dá o cargo para outro que é amigo dele, eu me sinto injustiçado. Então é claro que eu não pratico esta definição de justiça que eu ofereci só para, como é que se diz, para enganar o Sócrates, ou para me enganar a mim mesmo. Então, a definição que você está apresentando, você inventou agora. Ela é uma construção. Ela não é uma expressão da sua experiência real. Está entendendo? No estudo que a gente está fazendo da paralaxe cognitiva, a gente observa que a ruptura com o próprio passado, quer dizer, você colocar uma construção em lugar da narração, se torna praticamente o método universal. E que, depois de você praticar esse método durante 2 séculos, Kant tira naturalmente a conclusão inevitável. Todos os nossos conhecimentos só se referem a formas da nossa mente, e não às coisas em si. E ele tinha razão, porque o tipo de conhecimento que se estava produzindo era exatamente assim. Então, é a mesma coisa que dizer, a toda a filosofia moderna, e um pouco importante nessa fase, vamos dizer que vai desde Descartes até Kant, falta a sinceridade. Pode ser bonito quanto queira, pode ser engenhoso, pode ser genial sobre certa coisa, falta a sinceridade. Então, como um instrumento de busca da verdade, tudo isso não vale nada. Vale, às vezes, como criação de ficções que podem ser sugestivas e ficções que podem ter um efeito hermenêutico. Por exemplo, as construções de Spinoza, às vezes, são muito bonitas, e através delas você tem algumas intuições. Então, isso quer dizer que a verdade que você descobre lendo Spinoza não é a que Spinoza está dizendo. É uma outra coisa. Tá certo? Alguns espertinhos acham, não, mas foi isso que ele quis dizer realmente. Eu digo, mas isso é muito complicado. Spinoza não era tão inteligente assim para ele inventar uma filosofia aparente para por trás dela você descobrir outra filosofia. Se ele tivesse mesmo descoberto essa outra filosofia, ele teria escrito esta. Tá certo? É uma, vamos dizer, uma diferença muito grande que existe em todos esses filósofos e Leibniz, por exemplo, até a diferença de tom. Porque Leibniz primava pela sinceridade, embora fosse também um elemento da escola racionalista, ele tinha essa sinceridade. Ele dizia, olha, não é assim que eu estou vendo as coisas. Ou seja, eu não consigo fazer do jeito que você está fazendo. Olha, veja que coincidência, veja a pergunta aqui. Gostaria que você falasse mais sobre a confissão quando ela se dá com relação a uma outra pessoa. Haveria como relatar sinceramente a pessoa de alguém sem cometer uma grave injustiça? Aí é o que você está falando a respeito de um outro. Eu acho que o problema se coloca exatamente do mesmo jeito, porque o que você sabe realmente dessa pessoa? Mas note bem que aí já não é confissão. Você não está confessando, você está testemunhando. Você só pode confessar o que você sabe.
a respeito de você mesmo e da sua própria experiência. Só pode confessar seus próprios atos. Veja que enquanto a Europa inteira estava brincando desse negócio de construir estruturas racionalísticas, tinha um sujeito totalmente desconhecido na Itália, um camarada chamado Giambattista Vico, que ele dizia o seguinte: nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos. Nós não podemos conhecer o mundo da natureza perfeitamente, porque não fomos nós que o fizemos. Mas nós podemos conhecer o mundo da alma humana, o mundo da história humana, o mundo da sociedade. Por quê? Porque nós mesmos fizemos. Então, este conhecimento, vamos dizer, vem antes do outro. É incrível, porque hoje em dia todo mundo acredita que existe um conhecimento objetivo das ciências naturais, onde a verdade é muito fácil de você alcançar, e existe um outro mundo, duvidoso, nebuloso, que é o mundo da sociedade humana. Eu digo, mas isso é totalmente esquizofrênico. É claro que é muito mais fácil você compreender ações humanas do que você compreender a natureza. Acontece que faz muitos séculos que a ciência não se ocupa em compreender a natureza, mas apenas em observar certas relações mensuráveis e compará-las com outras relações mensuráveis. Com a finalidade de quê? De compreendê-la, de operá-la tecnicamente. O que o Bertrand Russell chamava de verdade técnica. Então, desde Bertrand Russell, expressando muito corretamente, ele diz que desde a Renascença o que nós entendemos por verdade não o que as coisas são, mas aquilo que nos permite operá-las de uma certa maneira. Digo, mas note bem, quando você descobre a respeito de um objeto uma certa operação técnica que você pode fazer com ele, você só descobriu uma coisa a respeito dela. Uma única. E essa coisa não diz respeito a ela, mas diz respeito às ações que você pode fazer com ela. Ora, qualquer objeto no mundo pode ser objeto de infinitas ações humanas. Por exemplo, eis aqui o porco. Você pode matar o porco e comê-lo, você pode criá-lo como se fosse um cachorro de estimação. São ações completamente diferentes, né? Mais ainda, a capacidade que você tem de transformar os dados da natureza revela sempre um potencial que esses objetos têm. Mas esse potencial pode não ser o principal. Você nunca sabe se o que você está observando da natureza pelos métodos da ciência moderna é importante na estrutura geral da natureza ou não é. Isso é impossível saber por esses métodos. Isso quer dizer que a característica fundamental da ciência moderna é ter desistido de compreender a realidade. E passado a encarar todo o conjunto da realidade apenas como um conjunto de possibilidades de ação técnica sobre a natureza. É claro, quando você ajuntar centenas de possibilidades de ação técnica sobre tal ou qual coisa, talvez você conheça algo sobre ela. Mas acontece que essa centena de possibilidades, vinda de várias ciências diferentes, é inarticulável. Então, quer dizer que todo conceito moderno de conhecimento não é propriamente conhecimento, é outra coisa. Não quer dizer que não tenha seu valor, é claro que tem. Se tem um sujeito que gosta de tecnologia, que aprecia a tecnologia, é eu. Só que eu sei, a tecnologia não é o conhecimento dos objetos. Né? É o conhecimento de possibilidades de ação humana sobre esses objetos. Tá certo? Então,
Isso quer dizer que a impressão que nós temos de que a natureza é um conjunto de dados objetivos e que o mundo humano é uma confusão, uma névoa total, é uma exata inversão da realidade. Mesmo porque da natureza, o que a ciência conhece, são o quê? As possibilidades de ação humana sobre esse objeto. Então, essa é a mesma coisa que você dizer que em toda essa tecnologia nós estamos conhecendo o quê? O ser humano. Mais o ser humano do que o objeto sobre o qual incide a ação dele. Então, o simples fato de existir tecnologia, de você poder estudá-la, mostra uma quantidade imensa de processos de ação humana que são perfeitamente cognoscíveis. Ou seja, para você obter um efeito X, você tem que fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Tudo isso é o que? É a ação humana. Então, de certo modo, uma ciência que foi na direção exatamente oposta do que dizia Jean Baptiste Vico está de novo confirmando o que ele disse. O mundo humano é mais facilmente cognoscível por nós do que a natureza. Agora, você pode encobrir a natureza com a rede das relações técnicas que você mesmo criou em cima dela, e achar que uma coisa é a outra. Está entendendo? Então, mas quando você faz isso, a própria visão que você tem do mundo humano se torna falseada. Por quê? Você está acreditando que a ação humana se desenrola em cima de algo que você chama de natureza. Mas isso que você está chamando de natureza já é ação humana. Então, o que é a natureza, tal como a ciência moderna a concebe? Ela é uma espécie de golem. Golem é aquele boneco de barro, que é uma lenda judaica. O sujeito construiu um boneco de barro, falava a palavra mágica, o boneco de barro adquiria a vida e começava a bater nele. Entendeu? Então, é um golem. Vamos dizer, a concepção científica da natureza, ela é constituída de uma rede de ações humanas possíveis em cima dessa natureza. Ela não é a natureza. Isso quer dizer que a natureza para nós se tornou realmente um enigma tão grande que nós nem sequer nos damos o trabalho de estudá-la. Mas como a nossa concepção da sociedade humana é construída em cima desta ideia substitutiva de natureza, a concepção que nós temos da sociedade fica também falseada. Porque, de fato, não é na natureza, tal como a descreve a ciência, que se desenrola a vida humana. É na natureza real, anterior à descrição científica. Só para complementar isso aqui, vamos dizer, com alguns dados históricos, como é que nós chegamos nisso? Como é que pudemos chegar nesta situação? Foi o seguinte, quando nós olhamos a passagem, vamos dizer, do mundo medieval para o chamado mundo moderno, isso aí é descrito quase que universalmente, ou popularmente, como a passagem de um universo que era regido pela fé, misticismo e princípio da autoridade para um novo mundo que é regido pela razão, pela ciência, pelo conhecimento experimental dos fatos e pela análise crítica. Não é isso? Isso aí chega, vamos dizer, ao cúmulo no iluminismo, quando Kant define o iluminismo como o fim da servidão humana. Quer dizer, o ser humano não tem que seguir nenhuma autoridade, ele tem que usar a sua própria razão, tem que se libertar do jugo da autoridade e ousar usar a sua própria inteligência para compreender o mundo real. Tá certo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.